Shalom, shalom, povo de Deus, boa tarde a todos, bom almoço, todos que estão almoçando, uma boa tarde para quem já almoçou, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a cada um, sejam todos bem-vindos, mais uma live, aleluia, vamos compartilhar, voltamos em instantes, em nome de Jesus. Shalom, 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 filhão, Erlen Custódio, shalom, profetiza, Elza, shalom, filhos queridos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos compartilhando, vamos esperar os demais entrarem. Shalom, minha apóstola linda, Consuela Pontes, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom. Ora shakataraka surakataramantus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Vamos entrando, vamos compartilhando. Shalom, minha amada, graça. Deus te abençoe. Abençoe a todos os teus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mais um minutinho. Glória a Deus. Mais um minutinho, você tem 1 minuto para compartilhar, tá bom? Compartilha nos teus status, stories, teus grupos, amém? Boa tarde, minha amada, glória a Deus, aleluia. Vocês estão prontos para mais fogo, mais glória, aleluia. Confirmem se o áudio está chegando em boa qualidade para vós, por gentileza. Lembrando que nós estamos aqui no Instagram, @MatheusPontes_oficial, amém? Porém, esta live, a gravação dela, também será publicada no YouTube, @APNChurch. Temos queridos e queridas que ainda não têm, uma conta no Instagram, e esses também querem receber do que o Pai está derramando, liberando. Então estou também publicando no mesmo dia ou depois, no dia seguinte, lá no YouTube, @APNChurch, tudo juntinho. Obrigado pelo feedback, profetiza, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Já sinto a presença do nosso cheiroso aqui, nosso amado Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito para receber a revelação da palavra do Pai e ser impactado, ser curado, ser liberto, ser transformado por esta revelação no santo nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Ora shaka parabasso catarabas. Louvado seja, ore cantarabasso. Tu és bem-vindo, precioso, cheiroso. Tu és bem-vindo, meu amigo. Como eu amo estar à tua presença, estar em tua companhia. Como eu amo, Senhor, servir ao Senhor, servindo os meus irmãos. Faça tudo que está no teu coração. Faça tudo aquilo que está no coração do Papai. Harashokesiamanturo sandaramanas. Rakalabashante cantere halas. Oh, aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Quem está feliz com Jesus aí? Quem está feliz com tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará? Compartilhem comigo, por gentileza. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o nome daquele que era, que é e que há de ser para sempre. Aleluia. Queridos, o tema desta live é 3 passos básicos para ser batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Profetiza Elza, minha filha amada, está sim, está feliz. Glória a Deus. Também estou muito feliz. E ainda mais por você estar feliz, filha. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 3 passos básicos
para ser batizado com o Espírito Santo. Queridos, o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo que o batismo nas águas, ok? Existem 3 batismos. E esse ensinamento é algo muito básico, é algo basilar na vida cristã. Muitas traduções contemporâneas trazem ali em Hebreus capítulo 6 a doutrina como doutrina do batismo no singular, sinalizando para os leitores que só há um batismo. Mas as mais tradicionais, principalmente como a King James, a Almeida Corrigida Fiel, elas trazem conforme descrito no original, doutrina sobre batismos, no plural, porque existe mais de um batismo. Não é um só, mas sim 3 batismos. E esse ensino é um ensino básico, fundamental para a fé de todo cristão, para a fé de todo discípulo de Jesus. Então, como apóstolo no reino de Deus que sou, não por minha causa, mas por causa daquele que me chamou e me comissionou, me convocou, me chamou para exercer uma obra aqui nesta terra, amém? Que é de trazer vida de Deus, trazer o reino de Deus para este território e para outros, aonde o Senhor me levar. Eu estou aqui para te ensinar, amém? Para te fundamentar. Porque o papel de um apóstolo verdadeiro, ele traz fundamento para a igreja. Então eu estou aqui para trazer fundamento. Sim, trarei os 3 passos práticos, básicos e práticos, para que você que ainda não foi cheio do poder do Espírito Santo, para que você que ainda não foi revestido de poder do Espírito Santo, você seja, e a evidência se manifeste na sua vida, que é o de orar ou falar em outras línguas espirituais ou línguas estranhas, como no meio pentecostal é conhecido, para que você possa também receber evidência profetizando através do Espírito Santo. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Sim, eu trarei esses passos básicos, práticos. Então, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, será batizado com o Espírito Santo. Quem um dia foi, mas o dom adormeceu porque se tornou inapto, porque deixou de exercitar, deixou de orar, deixou de orar em outras línguas, você vai ser renovado, reavivado no nome do Senhor Jesus. Você que já ora, já tem uma prática, mas quer romper, quer receber variedades, quer sair do Shurama, 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 Shurama e realmente, receber mais variedades. Shakataramasuri, Kedere Kandanamasura, Kantalabasuri, Vedere Haturi, Asakatalabashea. Quer receber variedades e romper na oração. Aleluia. Você também vai receber nessa tarde, no nome de Jesus, neste dia, no nome de Jesus. Uma coisa só te peço, que você reaja a essa transmissão. Você que está no YouTube, você dê o seu gostei no nome de Jesus e compartilhem tanto no Instagram como também no YouTube no nome de Jesus, porque muitos estão procurando, muitos estão almejando o batismo com o Espírito Santo, muitos precisam deste fundamento, amém? Então seja um canal de bênçãos na vida destes, como hoje eu estou sendo canal de bênçãos na tua vida, no santo nome de Jesus, o Rei da Glória. Nos ajudem a alcançar mais filhos de Deus, mais pessoas que estão se achegando a Deus para se tornarem filhos e filhas, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos para o fundamento? Glória a Deus. É essencial que nós entendamos o seguinte: nós fomos criados para viver e se mover no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito. Você pode comentar aí embaixo nos comentários? Nós fomos criados para viver no Espírito, com E maiúsculo, exatamente. Pelo Espírito
e através do Espírito. É este fundamento que eu quero estabelecer dentro da tua alma, e eu oro no nome de Jesus para que você seja cheio do poder do Espírito Santo, de modo que este fundamento saia da sua alma e entre dentro do teu espírito, e assim a tua alma seja edificada através do Espírito Santo que está dentro do teu espírito. Amém? Porque senão será apenas um conhecimento que foi liberado na terra do seu coração, que Satanás pode, na primeira oportunidade, saquear, roubar. E uma vez que roube, fica infrutífero. E eu estou cansado de estar semeando em solos infrutíferos. Solos que podem até ser frutíferos, mas que se deixam ser roubados, saqueados. Eu não quero mais isso. E minha oração é para que você não seja mais, para que você não seja de modo algum uma terra fértil que é saqueada, uma terra fértil que se torna infrutífera porque é saqueado pelo maligno. Ok? Vamos lá? Alguém já colocou? Fomos criados para viver no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito. Espírito com E maiúsculo, está falando da pessoa do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 1. Vamos começar do verso 1 e vamos até o 3. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, vamos compartilhando, amém? Glória a Deus. Olha só o que está escrito em Gênesis 1, verso 1, 2 e 3. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus criou todas as coisas. Amém? Quando ele criou os céus e criou a terra ela estava sem formas, havia caos na terra. Não havia forma. Apenas um grande abismo, trevas e muitas águas. Ok? Quem estava lá? A pessoa do Espírito Santo, se movendo sobre a superfície ou a face das águas. Então, Deus se revela como o Verbo de Deus. No verso 3, quando ele diz, haja luz e houve luz. Aqui Deus se revela a sua criação, aos céus e à terra que haviam sido criados, como o Verbo. Lá em João capítulo 1, do verso 1 ao 4, nós podemos ver claramente, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ok? Tudo foi criado por ele, por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Ele era a luz. A luz não pôde ser ofuscada pelas trevas. Ele é a luz que ilumina todos os homens. Amém? Então o Verbo, ele foi revelado. Em que momento? A partir do momento que Deus disse, haja luz. E aí houve luz. Então o Espírito de Deus, desde o princípio, do começo, do início da humanidade, de todas as coisas, estava presente. Amém? Venham comigo agora para o verso 26. Vamos ler o verso 26 e 28. Gênesis 1, 26 e 28. Após o Pai ter criado, ter estabelecido todas as coisas, ele decide criar a coroa da criação, conforme está escrito em Salmo capítulo 8, a partir do verso 4. Ok? A humanidade é a coroa da criação. Pai os coroou com glória e honra. Coisa linda, né? Maravilhoso. Olha o verso 26. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio, governo, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Aqui, a humanidade foi criada à imagem de Deus,
à semelhança de Deus. João 4, Jesus naquela conversa maravilhosa com a mulher samaritana, Jesus diz claramente que Deus é um espírito, ok? Então ser imagem de Deus é ser um espírito como ele é. Por isso que Deus é o Pai dos espíritos. Ele é o Pai das luzes. Por quê? Porque tudo e todos vieram dele. Ele é a origem. Aleluia. Então ser imagem de Deus é ser um espírito como ele é. Então aqui a humanidade foi criada no espírito. Você está entendendo agora? O porquê nós fomos criados para viver e para nos mover no espírito, pelo espírito e através do espírito. Mas aí fica mais interessante, eu posso me aprofundar na revelação aqui? Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Não somente a imagem de Deus nós somos criados, a humanidade foi criada, mas também a semelhança de Deus. O que é ser? O que é ter a semelhança de Deus? Ter a semelhança de Deus, o ser a semelhança de Deus, é poder fazer o que ele faz. Deus é criativo, não é? Deus governa, não é verdade? Então, assim como Deus é criativo, assim como ele governa, a humanidade também tem essa capacidade criativa, tem também essa autoridade, ou pode ter essa autoridade para governar sobre toda a terra. Lá em Salmos 115, versos 15 e 16, a palavra de Deus diz claramente, vocês são abençoados pelo Senhor que criou os céus e a terra. Versículo 16, os céus e os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a deu aos descendentes de Adão. Você está entendendo? A humanidade. A humanidade recebeu a terra para governar. Aleluia. Observe comigo o versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio, ou seja, governo, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Aleluia. Quando Deus abençoou a humanidade, o que é a bênção, apóstolo? A bênção é uma capacitação espiritual para que a humanidade possa desfrutar da realidade dos céus no natural, ou seja, na terra. Quando Deus abençoou a humanidade, eles ainda não estavam na terra. Eles estavam ainda no espírito. Onde? Dentro de Deus. E eu vou te provar em instantes isso. Toda a humanidade estava dentro de Deus. Você quer ver? Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 2, do verso 7 ao 8. Exatamente aqui que a humanidade ganha um corpo terreno para poder cumprir o propósito eterno, espiritual, celestial, que estes receberam ao serem criados. Aleluia. Tem alguém compreendendo o que você está falando? Eu sinto eu sinto muito forte a presença do nosso precioso amigo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não ora em outras línguas, ou orava, mas deixou de orar? Comentem aqui embaixo, por gentileza. Tem alguém que gostaria de ser renovado? Coloque, eu quero ser renovado. Eu orava, não oro mais. Se você está nessa situação, nesse estado. Eu nunca orei, tenho muita vontade. Comentem aí, por gentileza. Eu ficarei muito feliz em ver o seu comentário. Amém? Lembrando que essa live ficará gravada, tudo bem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8. E o Senhor Deus formou, ele não criou, ele formou um corpo
para o homem do pó da terra e, soprou nas suas narinas o fôlego ou sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. Olha que coisa linda. Deus forma um corpo terreno do pó da terra para a humanidade, para o representante dela, neste caso, Adão. Ok? E o que acontece? Este corpo não tinha vida, até que Deus, o Senhor, soprou. O que ele soprou, apóstolo? Agora eu vou te provar o que eu te falei. Que toda a humanidade estava dentro de Deus. Por que Deus soprou? Teve que soprar. Porque o espírito do homem estava dentro dele. Então, uma vez que Deus soprou o fôlego de vida, ou seja, o espírito, amém? O espírito de vida, o espírito dentro deste corpo, este corpo terreno passou a ser uma alma vivente. Corpo espiritual, corpo material, né, que é feito do pó da terra, alma vivente. Aleluia. E agora a humanidade estava habilitada para governar toda a terra a partir das direções do céu ou dos céus. Como? No Espírito, pelo Espírito, através do Espírito. Vamos lá, tem alguém entendendo o que o Senhor está falando aqui? Glória a Deus. Está difícil de compreender ou está fácil? Está de fácil compreensão? Eu não venho aqui para ministrar algo difícil. Eu venho aqui para ministrar algo compreensível. Gente, isso que eu estou entregando para vocês são revelações extraordinárias. Amém? Isso aqui é tema de faculdade, de teologia, querido. De seminário, né? De 3 dias. Uau! Louvado seja Deus. Amém? Os filhos da casa já estão familiarizados, né, com partes desta revelação. Sempre tem algo a mais. Sempre tem. E hoje eu venho trazendo, sim, algo a mais, né? Às vezes estou ministrando, pregando, ensinando, e eu abro em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis. E alguns, desapercebidos, já pensam logo, lá vem a mesma revelação. É nada. A base pode ser a mesma, mas sempre tem algo a mais do Senhor para nós. Aleluia? Glória a Deus. Podemos continuar no nome do Senhor Jesus Cristo? A história você conhece, né? A humanidade caiu em Adão. O pecado entrou no mundo, ou seja, na terra, através de Adão, de um homem. E, por causa do pecado, a morte reinou sobre a terra. Não é verdade? A mulher foi enganada, o homem pecou, ambos caíram e a sua descendência foi destituída. O que é isso, apóstolo? Separada, privada da presença de Deus, da glória de Deus. Estes perderam a comunhão com Deus. Por isso morreram espiritualmente. Se tornaram perversos, conforme está escrito em Gênesis capítulo 6. Se tornaram abomináveis. Os desígnios dos corações destes eram maus continuamente, diariamente. Então o que aconteceu? O Senhor retirou o seu espírito de dentro do espírito do homem. Este homem, que já estava morto espiritualmente, não tinha mais como ter a comunhão com Deus. O espírito deste morreu. O Espírito Santo que estava dentro dele
foi removido. E estes passaram a ser apenas uma alma habitando dentro de um corpo, e não mais um espírito habitando dentro de um corpo material, e por isso era uma alma vivente. Shalom, filhos queridos. Deus abençoe. Estamos entendendo? Mas a promessa do Pai era que o descendente da mulher nasceria, pisaria na cabeça do descendente da serpente. Esta sim teria autorização para lhe ferir, mas o calcanhar. Pisar na cabeça é tirar a autoridade. Esmagaria a autoridade da serpente. A autoridade esta que era de Adão, que ela havia usurpado. Você sabe quem é a antiga serpente, né? Satanás, o diabo, o nosso adversário. Deus. Shalom, minha preciosa, tudo bem? Bem-vinda, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus prometeu que viria que iria acabar com a autoridade da serpente. Shalom, Vinícius, Deus te abençoe, meu querido. E essa profecia foi sendo anunciada por diversos profetas, principalmente pelo profeta messiânico chamado Isaías. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 9. Vamos ler 2 versos. O verso 6 e o verso 7, por favor. Olha que profecia linda. Aí eu vou lhe mostrar o cumprimento desta profecia. Amém? Porque não é porque que o Espírito foi tirado de dentro do homem que até hoje o homem continua sem a presença do Espírito. E o que isso tem a ver com batismo, apóstolo? Tem tudo a ver. São 3 batismos. Escreva aí, por favor. Vou te dar um bônus no nome de Jesus. Primeiro, batismo no Espírito, que é muito bem representado. Verifica se está sem áudio no seu, meu amor, por favor. Só um instante, pessoal. Nós estamos aqui verificando se está sem áudio, tá? Não? É o aparelho, então, da graça, tá? Alguém escreva, por gentileza, para ela sair e entrar na live novamente, por favor. Escreva aí, graça, entre e saia. Saia e entre. Ó, agora está ok. Beleza. Valeu, muito obrigado, meu precioso. Obrigado, Vinícius. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Onde eu estava? Ok. Não é porque o Espírito Santo foi removido lá no princípio, que ainda hoje nós temos que viver sem ele. Se lembra que nós fomos criados para viver, para nos mover no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito, o Espírito Santo? Então, se o Pai havia prometido que o descendente da mulher viria, tiraria a autoridade de Satanás, da serpente antiga, isso deve ter se cumprido. E uma vez que se cumpriu, você e eu precisamos tornar a viver e nos mover no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito. Agora, está fazendo sentido? O porquê você precisa ser batizado com o Espírito Santo? Quais são os 3 batismos, apóstolo? Agora, eu preciso retornar aqui a isso. O batismo no Espírito Santo. No Espírito Santo. Alguém escreva, por favor. O batismo no Espírito Santo é a vinda da pessoa do Espírito Santo para habitar dentro do nosso espírito, que estava morto. Efésios capítulo 2, eu recomendo que você leia todo o capítulo. É, exatamente onde está escrito, né? Que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Mas antes de chegar no verso 8, 9 e 10, ao verso 1, que diz que ele nos ressuscitou, vivificou, quando todos nós, ainda estávamos mortos em nossos próprios delitos
e pecados. Vamos lá, tem alguém entendendo? Então nós estávamos mortos, mas quando Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crer, ou seja, dentro da tua alma, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então, quando nós confessamos aquilo que cremos dentro do coração, confessamos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor, o único Senhor das nossas vidas, a pessoa do Espírito Santo veio habitar dentro. E aí o que aconteceu? O primeiro batismo. O batismo no Espírito Santo. Que é a vinda do Espírito Santo para morar dentro do nosso espírito. Amém? A promessa do Pai. Aleluia. Shalom, shalom, queridas. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus as abençoe grandemente. E o batismo nas águas é o exemplo claro do que acontece no Espírito. Porque, queridos, tudo ocorre no espiritual. O Espírito Santo vai habitar dentro do nosso espírito. Então, quando nós batizamos nas águas, nós estamos demonstrando publicamente o que já ocorreu no nosso espírito. A partir do momento que tomamos uma decisão real, verídica, de nos submetermos à vontade de Deus que nos foi revelada em Cristo Jesus. Recebendo a Jesus como o nosso único Senhor. Tanto que são 3 passos no batismo nas águas. Em pé, debaixo d'água, deitado, e torna a ficar em pé. Né? Em pé, imersão e emersão. O que significa isso? O apóstolo Paulo deixa bem claro que nós fomos mortos com Cristo por meio do batismo. Que batismo? Nas águas? Não. Batismo no Espírito Santo. Batismo nas águas é a representação física do que já ocorreu no Espírito. Então nós morremos com Cristo debaixo d'água e voltamos ressuscitando com Ele. Ressuscitando com Ele. Amém, amém. Glória a Deus. Simples, né? Primeiro batismo nas águas. Segundo batismo, primeiro batismo no Espírito Santo, que é representado pelo batismo nas águas. Segundo batismo com o Espírito Santo. Já nós vamos entrar aqui nos 3 passos básicos para você ser batizado com o Espírito Santo, ser renovado, amém? Pelo poder do Espírito Santo. E qual é o terceiro apóstolo? É o batismo com fogo. É o batismo com fogo, o terceiro batismo. Esse batismo, ele é muito poderoso. É quando a nossa alma torna-se totalmente submissa ao Espírito Santo de Deus que está dentro do nosso espírito. Onde já não há mais a vontade do Mateus, mas a vontade de Deus sendo realmente feita através do Mateus. Exatamente o que Isaías contemplou em Isaías capítulo 6. A partir do verso 1, no ano da morte do rei Uzias, quando ele viu ao Senhor, assentado em um alto e sublime trono, onde a orla das suas vestes enchiam todo o templo, e serafins voavam sobre o trono. Amém? Cada qual tinha 6 asas, com 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz claramente que os umbrais, os portais se moviam ao som deste clamor. Uau, coisa linda. E aí o que acontece? Veio uma convicção, dentro da alma do profeta Isaías. Ele disse: ai de mim. Ai de mim, os meus olhos têm visto ao Senhor. Eu, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. O que estava acontecendo com ele, com o espírito dele? Um batismo com fogo. Tanto que um dos serafins, com uma tenaz, uma espécie de pinça,
voou, pegou uma brasa, o que é isso? Fogo, do altar, trouxe e pôs na boca dele. E a culpa dele, o que é isso, apóstolo? O pecado, a iniquidade, tudo aquilo que o contaminava, o fazia impuro, foi removido. O batismo com fogo, queridos, o terceiro batismo, ele nos purifica completamente. Nossa alma fica totalmente submissa ao Espírito Santo de Deus. Muitos já experimentaram o primeiro batismo. O primeiro batismo, batismo no Espírito Santo. Já experimentaram o segundo batismo, batismo com o Espírito Santo, mas não para aí. Em uma próxima live eu posso trazer mais ensino sobre o batismo com fogo, que é o derretimento da nossa alma. Uau, isso é muito forte, é muito lindo. Eu quero te encorajar a partir de hoje a buscar esse terceiro batismo. Hebreus 6, a partir do verso 1. Leiam. Doutrina sobre batismos no plural e não no singular. São 3 batismos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuando. Isaías 9, verso 6. Porque você e eu podemos viver isso a partir de agora. Por causa da profecia que se cumpriu. Qual profecia? De Isaías. Mesmo Isaías, que era um homem de impuros lábios, um pecador terrível, qual escreve que a nossa tentativa de se justificar diante de Deus é como um trapo de imundícia. Você está entendendo? A justiça própria é como um trapo de imundícia diante do Pai. Este estava profetizando sobre a vinda de um homem, o qual era chamado de o Cristo, Messias. Olha só o verso 6. Olha a profecia. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Atenção no verso 7. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim. Escutem. Sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. Essa profecia está falando de Cristo, que ele viria, exatamente o descendente da mulher, que nasceria, pisaria na cabeça da serpente, tiraria a autoridade da serpente. Quando isso aconteceu? Vamos lá? Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 1. Vou te mostrar aqui completinho. Gente, fomos de Gênesis, já estamos em Lucas. Aleluia. Para onde nós estamos caminhando, apóstolo? Você ainda está aqui comigo? Você está entendendo o que o Senhor está falando? Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Uau, estou feliz. Feliz porque estamos entre 9 a 10 pessoas. Amém? Reduzindo e aumentando, reduzindo e aumentando. Glória a Deus. Você fica aí, hein? No nome de Jesus. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, é hoje que você será batizado. Então já vai orando, Senhor, me batiza com teu Espírito. Não tenha medo. Por isso que eu estou trazendo fundamento para que você tenha compreensão. E você que já foi batizado com o Espírito Santo, vou orar para que você receba variedade de línguas, novas línguas. Você saia do laba, 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 e você tenha variedades, que novos segredos do Pai sejam compartilhados com você no teu espírito. Amém? Quem ora em línguas, ora a perfeita vontade de Deus, fala em mistérios com Deus. Ora bem. Lucas 1, versos 26 e 27, por favor. Quando aconteceu? Quando esse menino nasceu? O Cristo, o Messias. Olha só.
e no sexto mês. No sexto mês do calendário bíblico, tá? Olhando aqui no nosso calendário, foi em meados de setembro. Meados de setembro que o anjo visitou uma mulher. Amém? E no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem. Preste atenção nesse detalhe: uma virgem desposada com um homem. Ela estava prometida em casamento, estava noiva, amém? Cujo nome era José. Esse era da casa de Davi. Preste atenção nos detalhes da revelação. E o nome da virgem era Maria. Versículo Pulem comigo para o verso 31 agora, por favor. Vamos ler do 31 ao 35. Lucas 1, do 31 ao 35. Ok? Não vou ler tudo, senão vamos usar mais tempo do que é necessário. Tudo bem? Vamos lá então. Versículo 31. O anjo diz para ela: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E lhe darás o nome de Jesus. Ele será, escutem, grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí? Se lembra da profecia de Isaías? Isaías 9, 6 e 7? Está se cumprindo aqui? Começou a se cumprir a partir da vinda do anjo Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. Quando ele comunica a Maria, anuncia a ela o que iria ocorrer. Vamos continuando. Versículo 33. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Que reino é esse? Reino espiritual, queridos. O menino que havia sido anunciado, cujo reino estaria trazendo sobre o seu ombro. Está aqui, sendo anunciado pelo anjo Gabriel para Maria. Versículo 34. Olha que coisa linda. Estamos chegando no auge dessa revelação. Então disse Maria ao anjo, olha o que ela pergunta: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? Nunca tive relação íntima. Você está entendendo? Com um homem. Olha o que o anjo diz, verso 35. O Espírito Santo, quem? O Espírito Santo virá sobre ti. Uau! Essa palavra, o Espírito Santo, não está falando da pessoa do Espírito Santo. Está falando do poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Virá sobre ti, E o poder, viu? O poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso, também o Santo, nascido de ti, será chamado Filho de Deus. Meu Deus do céu. Maria era virgem. Possuía todo o aparelho reprodutor ali. Útero, óvulos, tudo. Ovário. Óvulos é um ovário. Né? Todo o aparelho perfeitinho. Virgem, nunca tinha conhecido nenhum homem. E ali o poder do Espírito Santo vem sobre ela. A sombra, que é isso? O raio da influência desse poder. Você lembra a sombra de Pedro curava? Não era a sombra, era o raio de influência do poder do Espírito Santo que estava na vida de Pedro, que alcançava as pessoas que estavam nas calçadas e elas eram curadas. Então, o raio de influência do poder do Espírito Santo deu ali origem, semeou dentro dela o Espírito, o Verbo de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne, e nós vimos a glória, a sua glória, como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Exatamente aqui que o Espírito de Jesus, porque até então não era chamado Jesus, era chamado de o Verbo
de Deus. Foi semeado dentro, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, dentro do útero de Maria. E ali ela iria conceber ao Cristo. Quem está entendendo? Dá glória a Deus aí. Escreva glória a Deus, aleluia. Louve ao Senhor por esta revelação. Amém? E aí a história você conhece. Agora vamos para Mateus capítulo 3, do 1 ao 3. Estamos quase lá. Lembrando que eu vou te dar 3 passos básicos para você ser batizado com o Espírito Santo. Mas antes estou te fundamentando. Por que você tem que ser batizado com o Espírito Santo? Além de ter sido batizado no Espírito, ser batizado com o Espírito Santo. E também já é o fundamento para que você seja batizado com fogo. Aleluia! O fogo do Espírito Santo. O fogo de Deus. Vamos lá? Mateus capítulo 3, do 1 ao 3. Aqui vai falar a história de um parente de Jesus. Se você continuasse lendo Lucas capítulo 1, você ia ver que quando o anjo Gabriel visitou Maria, uma parenta dela já estava grávida há 6 meses de um rapaz, de um menino, de um varão. E esse varão era separado desde o ventre, cheio do Espírito Santo desde o ventre. E este receberia o nome de João. E este prepararia o caminho para Jesus, endireitaria as veredas para Jesus. Esse João veio trazendo para a terra a unção de Elias. Uma unção de governo. Olha que coisa linda. Jesus estava trazendo o reino e João estava trazendo a unção de governo. Quem está entendendo o que você está falando aqui? E aqui em Mateus capítulo 3, do 1 ao 3, esse João aparece. Já havia nascido, já havia crescido no deserto, separado de toda religiosidade, incredulidade. Cresceu ali no deserto, se desenvolveu ouvindo a voz de Deus, a voz do que clamava no deserto. Quem está entendendo? Olha o versículo 1. Naqueles dias veio João, o Batista. Ficou conhecido assim, João o Batista. Por quê? Porque ele batizava nas águas. Batismo de arrependimento. Lembra? Que é a representação física do que ocorreria no espiritual. Amém? Você está compreendendo? Ele apareceu pregando no deserto da Judéia. Olha o que João anunciava. Arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. O reino do céu está próximo. Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Isaías também o anunciou dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Agora pulem comigo para o verso 14 e vamos até o 17. Quem aparece lá no deserto para ser batizado? É quem você está imaginando, Jesus. Versículo 14. O 13 diz assim, só para ganhar um pouco de profundidade. Então Jesus foi da Galileia ao Jordão estar com João para ser batizado por ele. Eu te pergunto, por que Jesus queria ser batizado por João? Essa revelação já trouxe aqui. E tem tudo a ver com os 3 passos básicos para que você seja batizado com o Espírito Santo. E aqui você começa a entender, já neste fundamento que está sendo estabelecido, da palavra de Deus. Jesus não tinha pecado, e o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados. Então, por que Jesus foi até o Jordão, deserto da Judéia, para ser batizado por João? Por quê? Você vai ver agora. Versículo 14. João o impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João batizava com água, mas Jesus, ele anunciava que ele viria para batizar, escutem, com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo.
Dá glória a Jesus aí, no nome do Senhor. Aleluia. Jesus respondendo, disse-lhe, deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu em batizá-lo, porque Jesus foi até João para ser batizado, para cumprir toda a justiça. Escreva aí, princípios espirituais. Os princípios espirituais revelam a justiça de Deus. Ok? Então, quando Jesus foi até o João para ser batizado, ele estava cumprindo o princípio espiritual. Qual o princípio? O princípio da honra. O que João anunciava? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, ou está chegando. Então, João anunciava um reino que estava chegando. O que Jesus trazia sobre seu ombro? O reino. Sabe o que é o reino? O apóstolo Paulo escreveu que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é uma pessoa. Ah, não. Você está entendendo? O reino de Deus é o Espírito do próprio Deus. Você lembra que na concepção de Jesus não houve intervenção humana? Foi totalmente espiritual. O poder do Espírito Santo veio sobre Maria. E ali o verbo foi semeado. Que Espírito Jesus estava trazendo? O Espírito Santo. Aquele que em Gênesis 6 havia sido retirado da terra. Gênesis 6:4. Jesus, dentro dele, possuía o que Adão, o primeiro Adão, havia perdido. O reino de Deus. A pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Então, Jesus foi ali para se submeter à autoridade de João. Por isso que ele disse, deixe por agora, é para que se cumpra toda a justiça, é para que se cumpra todos os princípios espirituais. Você vai lembrar que aquele centurião reconheceu que Jesus tinha autoridade. Por quê? O centurião era uma autoridade. Ele disse, eu sou um homem que estou debaixo de uma autoridade, por isso eu tenho autoridade. E eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu digo aquele soldado, vai, ele vai. Eu digo aquele outro, vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso e ele faz. No mundo espiritual, no reino de Deus, só tem autoridade quem se submete a uma autoridade. O que Jesus estava fazendo aqui? Se submetendo à autoridade de João. E vejam o que aconteceu. Observem comigo. Olha só. O que tem a ver com batismo? Agora você vai ver. Batismo com o Espírito Santo. E Jesus, quando foi batizado, no quê? Nas águas. Saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo, não foi para dentro, mas sobre ele. O que aconteceu? O poder do Espírito Santo veio sobre ele. Neste momento, Jesus foi revestido de poder. A pessoa do Espírito Santo estava dentro dele, então ele já era cheio da pessoa do Espírito Santo. Mas ele ainda não era cheio do poder do Espírito Santo. Então, quando ele se submeteu à autoridade de João, que já era cheio do poder do Espírito Santo desde o ventre, tanto que quando eles se encontram lá em Lucas capítulo 1, no finalzinho, o que acontece? A criança, João, fica cheio, porque teve um encontro com o Senhor. Isabel também fica cheia, tanto que profetiza. Aleluia.
Aleluia, cheia do poder do Espírito Santo. Então Jesus aqui foi batizado com o Espírito Santo. Ele não foi um ato simplesmente de ser batizado nas águas, não. Ele se submeteu à autoridade de João. Ele recebeu a unção que estava na vida de João. E qual era a unção? A unção de Elias. Aleluia, uma unção de governo. Agora sim, ó, aquele que estava sobre os ombros, que tinha sobre o seu ombro, o reino estava autorizado. Falei que você ia receber revelação nova? Cadê os meus filhos preciosos? Cadê? Estava autorizado agora a plantar o reino de Deus na terra. Por quê? Recebeu a unção, recebeu a bênção, recebeu a autorização espiritual. Legal. Glória a Deus. Vocês estão aqui ainda? Meu Deus, está todo mundo quietinho, caladinho. Versículo 17. Olha o que acontece. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Bora lá? Para concluir. Mateus 4,17. Preciso entregar os 3 passos básicos para você também ser cheio do poder do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Se o teu Senhor foi, você não quer ser? Meus amados, a minha vida foi transformada a partir do momento que eu fui... Opa! Alguém me ligando aqui desavisado. A partir do momento que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Mateus 4,17, olha o que aconteceu. E nisso, Jesus já havia sido levado pela pessoa do Espírito Santo ao deserto para jejuar. Na verdade, para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, não comeu nada. O diabo veio tentá-lo, mas ele estava tão edificado no Espírito. Por quê? Porque Jesus, ele ficou lá no deserto, não foi sentado na pedra, olhando para o tempo, não, nem dormindo com a cabeça recostada na pedra, não. Ele estava ali, se edificando no Espírito. Ele havia acabado de ser batizado com o Espírito Santo, então esse tempo lhe foi reservado para ele crescer espiritualmente, para ele fazer o download do céu dentro do espírito dele. Por que, apóstolo? Porque o ministério dele ia iniciar. Então, sabe o que Jesus ficou ali fazendo no deserto, antes do diabo chegar lá para tentá-lo? Ficou fazendo isso aqui, Roshaka paraso que tere cantarabasora cantarabadarabasu que te vantore calamantere halashanto rosa cantara tarabasori andalamachante cantere calabashe que te devasia romanto cosse alabadas. Imaginem 40 dias em jejum, orando em línguas. Meu Deus. Quando o diabo chegou, irmão, o Senhor estava com a Bíblia, a palavra do Pai na ponta da língua. Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus é que viverá o homem. Sabe o que Jesus estava declarando para Satanás? A palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Começa todos os dias. Só um instantinho. Agora, Santander Empresa. Chora, mandarabababa. Com enterogermina, o único com... Tem alguém compreendendo o que está sendo anunciado pelo Senhor neste lugar? Glória a Deus. Gente, se cair a live vocês entram de novo, é porque eu não sei se com 1 horinha vai cair. Falta um minutinho, falta 1 minuto só. Se cair, entra de novo pra gente finalizar, tá bom? Glória a Deus. Então, ele ficou edificando-se, orando no Espírito. Para quê? Para que ele continuasse o quê? Vivendo no Espírito, andando no Espírito e pelo Espírito, através do Espírito. Olha o verso 17 que aconteceu. Depois que ele foi tentado, ele saiu do deserto e voltou no poder do Espírito Santo. E verso 17, a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ali ele começou a estabelecer o reino. Se você continuar lendo, você vai ver que ele começou a pregar sobre o reino, ensinar sobre o reino. Até então, nunca que ele tinha feito isso. Você está entendendo? Ele começou a curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos.
E multidões vinham até ele para ouvirem a sua mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem do reino. Qual era o ensino? O ensino do reino. 3 segundos. Será que vai cair? Não caiu. Glória a Deus. 1 hora de live. Ai, apóstolo, suas lives são tão demoradas. Alguém pode estar pensando. Irmão, é fundamento que eu estou te ensinando aqui. É Bíblia. Só escreva nos comentários aqui. Quem está ouvindo pela primeira vez algo assim? Por favor. Escreva aí para mim. Mas seja sincero. Participe nesse momento, por favor. É importante. Só quem está ouvindo pela primeira vez e entendendo dessa forma aqui. Por favor. Enquanto isso eu vou continuar. Amém? Então Jesus estabeleceu o reino. Começou a estabelecer o reino. Pregando, ensinando, manifestando o reino. Por quê? Porque ele estava vivendo, Ele estava vivendo pelo Espírito, se movendo no Espírito e também através do Espírito. Se você ler Atos 10:38, Lucas registra que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Quando? Lá no ventre da Maria. Mas também com o poder do Espírito Santo. Quando? Quando ele foi até João e se submeteu à autoridade de João. E aí o texto segue dizendo: o qual andou por todos os lugares, libertando todos os oprimidos do diabo, ou curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Anote aí para você ler depois. Então Jesus estava andando no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito. Ele, o chamado de o último Adão, o próprio apóstolo Paulo usou esse termo, o último Adão. Aquilo que o primeiro perdeu, o último veio resgatar. E pasme, Jesus, em toda a sua caminhada, e nossa, eu estou sentindo muito forte o poder do Senhor, estava o quê? Levantando discípulos. O que significa, apóstolo? Aprendizes. Você precisa entender isso se você quiser entender e receber os 3 passos básicos para ser batizado com o Espírito Santo. Sabe por que eu estou aqui? Era para mim estar almoçando, descansando, mas sabe por que eu estou aqui ensinando você? Não é para ganhar likes, não é para ganhar seguidores, não é para ganhar curtida. Não, é porque eu tenho certeza que tem alguém do outro lado que está buscando o batismo com o Espírito Santo, mas não tem conhecimento de como é. Porque há 5 anos atrás, era eu essa pessoa do outro lado. Era eu buscando quem me ensinasse. Era eu buscando quem me mostrasse, quem me ministrasse. Eu era essa pessoa. E não havia ninguém que me ensinasse corretamente. As pessoas chutavam na trave, mas não faziam gol. Nós não podíamos cantar a vitória. Então eu ia em campanhas. Eu sendo de uma igreja, eu ia em outras igrejas, queridos. Ia na sede da Assembleia de Deus. Eu buscava, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu já era batizado no Espírito, mas faltava o batismo com o Espírito, para que pudesse haver o batismo com fogo. Minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho certeza e eu profetizo que a tua vida também nunca mais será a mesma. Aleluia. Então Jesus começou a levantar discípulos, aprendizes. E ele começou o quê? A ensiná-los. Escutem. Com as multidões o Senhor falava em parábolas. Por que, apóstolo? Ele falava. Há quem ensine que era para eles aprenderem melhor, né? As multidões entenderem. Mentira. A Bíblia diz claramente, lá em Marcos, que Jesus ensinava em parábolas para que eles, ouvindo, não entendessem, vendo, não entendessem, e não pudessem crer e se arrepender e serem sarados. Por quê? Porque os mistérios, escutem, os mistérios do reino de Deus eram apenas para os discípulos. Por isso que os discípulos, no particular, falavam: mestre ou rabi, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? O que significam estas coisas? Vocês estão compreendendo? As multidões não poderiam receber, apesar de quererem. Os discípulos eram os que estavam autorizados, porque Jesus estava preparando homens e mulheres para darem continuidade
a sua obra terrena. Ele ia concluir quando? Na cruz. Quando ele declarasse, está consumado. Está consumado. E depois que a promessa do Pai viesse, estes que andaram com ele 3 anos e meio, dariam continuidade, sendo as suas testemunhas. Amém? Glória a Deus. Veja o que está escrito em João 20, do verso 20 ao 22. Já para concluir. Aleluia. Ainda estamos absorvendo alguma coisa. Muita gente entrou, mas saiu, né? Acho que ainda não estão prontos para ouvirem a verdade e aceitarem ela, né? Vamos lá. João 20, do verso 20 ao 22. Jesus havia morrido e acabado de ressuscitar. Então ele aparece aos seus discípulos. Verso 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Olha, coisa linda, né? Mas veja o que acontece em seguida. 21. Então disse Jesus novamente, paz seja convosco. Assim como, escutem, meu Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus não estava falando para as multidões aqui. Ele estava falando para os seus discípulos. Como eu fui enviado pelo Pai, eu envio vocês. E olha o que aconteceu em seguida. Verso 22. E tendo dito isso, assoprou. O que ele assoprou? O Espírito Santo. O que é isso, apóstolo? A pessoa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, descortinando esses mistérios lindos e maravilhosos, ele disse que o primeiro Adão era uma alma vivente, mas o último Adão, um espírito vivificante. Então o espírito de vida, o Espírito Santo que estava dentro de Jesus, após a sua morte e ressurreição, porque ele pisou na cabeça da serpente, destruiu as forças do diabo, aniquilou os planos de Satanás, este agora estava autorizado a entregar da promessa do Pai, entregar o Espírito Santo. Escutem, a pessoa do Espírito Santo a todos aqueles que crescem. Quem estava crendo aqui? Os discípulos que caminharam com ele 3 anos e meio. Dá glória a Jesus. Amém? Maravilhoso, né? Aleluia. Glória a Jesus. Então eles foram cheios da pessoa do Espírito Santo. Mas veja o que aconteceu. Marcos 16, por favor. Jesus entrega ordens para eles. E é aqui que eu quero te mostrar algo muito forte também. Tá? Marcos 16, verso 17. O verso 15, Jesus ordena que os seus discípulos vão por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Quem não cresce seria condenado. E os sinais acompanhariam os que crerem. Você crê em Jesus? Você crê? Então preste atenção no verso 17. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus. A primeira coisa que aconteceria no nome de Jesus: expulsar os demônios. A segunda, falar novas línguas. Não é língua de nação. Não é espanhol, inglês, francês, mandarim, não, russo, não. É a linguagem do reino. A linguagem espiritual, celestial. Rashakata, raso, kefe, anasso, candalamadúcia, rakamanassia, catalabassoias. Essa linguagem. Amém? Expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. Que é isso, apóstolo? É um mandamento, querido. Todo aquele que crê, os sinais devem acompanhá-lo. Estes expulsam demônios, falam em novas línguas, esses pegam as serpentes. Que é isso? Demônios. Eles têm domínio sobre os demônios. Eles não são dominados pelos demônios, eles dominam os demônios. Se eles dizem sai, os demônios saem. Se eles amarrados, os demônios são amarrados. Se eles queimam, os demônios queimam.
Quem está entendendo o que você está falando? E se beberem alguma coisa mortífera, não faz nenhum dano. Se tentarem envenená-los, se tentarem, né, de forma insidiosa matá-los, recebem livramentos sobrenaturais. E eu gosto muito dessa parte também. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Estes curam os doentes, curam os enfermos. No nome de quem? No nome de Jesus. Escreva aí, mandamento. Mas o Senhor, lá em Atos 1, disse assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestimento de poder. O que é isso, apóstolo? Batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, do verso 1 a 4, que todos estavam juntos, reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som como de um vento impetuoso entrou na casa, e a casa ficou cheia. E línguas como que de fogo, que se repartiam, todos eles viram, pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo. Que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Aqueles que já haviam recebido a pessoa do Espírito Santo, agora estavam recebendo o poder do Espírito Santo. Batismo no Espírito, pessoa do Espírito Santo vindo habitar dentro. Batismo com o Espírito Santo, poder do Espírito Santo vindo sobre. Qual era a evidência? Eles começaram cada qual a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Você está entendendo? Tem alguém daqui comigo? 3 passos básicos. Posso te entregar? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Da pessoa do Espírito Santo? Você quer ou não quer? Vou te dar 3 passos básicos agora. Rápido, prático. Amém? Primeiro eu vou te convidar a anotar esse texto, por favor. Atos capítulo 19, do verso 1 a 8. Aqui está o fundamento apostólico destes passos. Amém? Amados, eu não estou aqui ensinando, pregando nada na minha cabeça. É tudo Bíblia. Por isso, abra sua Bíblia. Atos capítulo 19, do verso 1 ao 8. Rápido, vou te entregar aqui, tá bom? Olha o que aconteceu. Aconteceu que, enquanto Apolo, que era um discípulo, estava em Corinto. Quem lembra de Corinto? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? São 2 cartas. Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. Quem lembra da carta do apóstolo Paulo aos Efésios? Pois é. Aqui está sendo estabelecido todas essas coisas, amém? Olha o que aconteceu. Agora você vai descobrir como a igreja em Éfeso surgiu. Apolo ficou em Corinto. Paulo subiu e foi para Éfeso. E sabe o que aconteceu lá? Encontrou alguns discípulos. Alguns aprendizes. Só que você vai ver algo muito interessante aqui. Paulo achou que eles eram discípulos de Jesus, mas estes não eram discípulos de Jesus. Então era de quem, apóstolo? Fiquem comigo aqui. Versículo 2. Olha o que Paulo diz a eles. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? O que o apóstolo Paulo está perguntando? Vocês receberam a pessoa do Espírito Santo quando vocês creram? Olha aí. E olha o que eles disseram. Nós nem sequer ouvimos falar se há Espírito Santo. Meu Deus, eles não sabiam. Olha que já faziam anos que Jesus havia morrido, ressuscitado, subido aos céus, e os primeiros discípulos haviam sido cheios do poder do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo já estava dentro deles. A igreja já havia nascido, já tinha muitas pessoas. Já havia expansão. Eles não estavam mais em Jerusalém, nem na Judéia, nem em Samaria. Eles já estavam indo em direção aos confins da terra. Olha só, prova disso é que já estavam em Corinto,
já estavam em Éfeso, onde foi que o apóstolo Paulo encontrou este grupo de discípulos. E eles nem sequer haviam ouvido falar da pessoa do Espírito Santo. Aí Paulo faz uma pergunta, então, para tirar a prova, né? Em que batismo vocês foram batizados, então? Acompanhe na sua Bíblia essa revelação linda. E eles disseram, no batismo de João. Ó, eram discípulos de João Batista ainda, que haviam recebido o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. Eles ainda não haviam sido batizados no nome de Jesus, por isso não tinham o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, nem o conhecimento. Eles ainda estavam andando na lei e não na graça do Eterno. Uau! 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 Meu Deus! O apóstolo Paulo, por ser um apóstolo que traz fundamento e que começa a edificação sobre ele, olha o que ele disse. Versículo 4. Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Jesus por isso. O apóstolo Paulo não ministrou o batismo com o Espírito Santo deles. Primeiro eles tiveram que ser batizados no nome de Jesus Cristo. E aí o que aconteceu em seguida? Versículo 6. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, escutem, o Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Todo aquele que crê em Jesus expulsa demônios, fala em novas línguas, pega aí serpentes, ou seja, exerce a autoridade do reino sobre os demônios, recebem livramentos sobrenaturais e curam os doentes e os enfermos. São sinais que seguem aqueles que creem. Versículo 7. Quantos homens eram? Em torno de 12 homens. Quantos discípulos? 12. Olha o verso 8. E ele quem? Paulo, o apóstolo, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Se você continuar lendo, você vai ver que nem todos criam. Alguns, blasfemavam, alguns começaram a perseguir, a falar mal, porque seus corações eram endurecidos. Então o que o apóstolo Paulo fez? Separou os discípulos e abriu uma escola na casa de um homem, que o nome é feio, mas o homem era de Deus, Tirano. Foi na casa de Tirano, a partir dessa escola, que começou a nascer a igreja em Éfeso. Dá glória a Jesus. Glória a Jesus. Apóstolo, agora eu quero ser cheio com o Espírito Santo agora. Deixa eu te perguntar, você crê? Porque esse é o primeiro passo para você ser batizado com o Espírito Santo, para você ser batizada com o Espírito Santo. Você crê em Jesus? Você já confessou Jesus? Se você crê em Jesus e confessa Jesus, você recebeu a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Então você já recebeu o primeiro batismo, que é o batismo no Espírito. Você nasceu de novo. João capítulo 3, versículo 3, João capítulo 3, versículo 5, João capítulo 3, versos 5, 6 e 7. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é um Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Você nasceu de novo no Espírito? Você creu em Jesus? Você viu que estes homens, 12 homens, criam no batismo de João. Eles não criam no batismo de Jesus. Eles nem sequer sabiam do batismo de Jesus. O batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo. Mas a partir do momento que o apóstolo Paulo os ensinou, como hoje eu estou aqui ensinando vocês, há 1 hora e 20 minutinhos. Vai ficar gravado, você chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Você pode depois assistir do início. Quando o apóstolo Paulo ensinou eles creram. Você crê no que está sendo ensinado aqui, segundo a palavra de Deus e pelo Espírito de Deus?
Então você já está apto a partir do primeiro passo. Qual o segundo passo? Ser ministrado ou ministrada. Você viu que não é instantâneo? Eles creram, foram batizados no nome de Jesus. Ok? Foram batizados no Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles não começaram a falar em outras línguas. Atos 19, do 1 ao 8, diz claramente que o apóstolo Paulo precisou impor as mãos sobre eles. E quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles, o poder do Espírito Santo veio sobre eles. E aí sim, eles foram cheios do poder do Espírito Santo, ou seja, batizados com o Espírito Santo. Então você precisa ser ministrado ou ministrada por um discípulo ou uma discípula de Jesus. Alguém que já foi instruído ou instruída sobre o reino de Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo estava ministrando o batismo com o Espírito Santo? Porque ele já conhecia o batismo com o Espírito Santo. Ele já havia sentado para aprender. Ele já havia recebido ousadia para ministrar. Ele já orava em outras línguas. Tanto que em 1 Coríntios 14, se não me engano, 14, 17, o apóstolo Paulo diz assim: eu dou glória a Deus que eu oro em línguas, falo em outras línguas mais do que todos vocês. Coisa linda, né? Nunca vi um homem tão humilde e simples ao mesmo tempo como o apóstolo Paulo. O que disse assim, ó: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha, ele conhecia o batismo com o Espírito Santo. Por isso que ele impôs as mãos. Então você precisa ser ministrado por alguém, seja homem, seja mulher, que já foi batizado com o Espírito Santo de Deus e que ministra esse batismo, que tem autoridade para isso. Foi o que eu senti falta na época quando eu busquei. Meados de 2017. Eu passei 3 anos e meio praticamente buscando o batismo. Ninguém pôde me ajudar. Sabe como eu fui batizado? Você quer saber rapidinho? Fui batizado vendo um vídeo que havia sido gravado por um apóstolo, Ronaldo Drogovic, o nome dele. E ele me ensinou. Ele rapidamente, como um apóstolo maravilhoso que ele era, porque ele já está na glória. Brevemente, queridos, foi em 3 minutos e 21 segundos. Ele ensinou o que eu estou ensinando para vocês praticamente. E ali ele falou: agora eu vou ministrar. E quando ele ministrou através da gravação, preste atenção, você que está assistindo a gravação agora, larga essa incredulidade aí, que através dessa gravação você também pode ser batizado com o Espírito Santo. E dirá agora você que está ao vivo aqui. E eu fui cheio do poder do Espírito Santo. E eu comecei a orar em outras línguas e a profetizar sobre a minha vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma desde então. Desde abril do ano de 2019. Meados de pandemia. Coronavírus. E a partir daí, eu comecei a ter amizade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a entender a vontade de Deus. Eu comecei a viver a vontade de Deus. E hoje estou aqui, podendo te ensinar. Antes eu sentei para aprender, hoje eu estou aqui, ensinando você. Temos aqui 10 pessoas, fora as que já entraram e saíram. Se fosse somar, eu creio que já se passaram 50 pessoas aqui. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Então você precisa ser ministrado por alguém que já entende do reino, que vive no reino, para que você também possa, além de entender, como eu trouxe fundamento da palavra, você também possa viver o reino e ser também uma bênção na vida de outros, no nome de Jesus. E terceiro, primeiro é crer em Jesus, em sua obra. Segundo, ser ministrado por alguém que entenda que já foi ministrado, que já foi ativado. Terceiro, começar a falar e a profetizar. Se você vê claramente aqui, ó, versículo 6, ó, Atos 19, 6. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e profetizar. É preciso começar a falar e a profetizar. Como assim, apóstolo? Quando eles perceberam que o poder do Espírito Santo veio sobre eles,
E você sente quando vem. Sente o calor, ou sente frio, ou sente arrepio, ou sente alegria, ou sente paz dentro do coração. Ou você se treme todo sentindo choques elétricos. Coisa linda. Ou sente uma brisa suave, mesmo estando em um ambiente que não está ventando. Então são várias manifestações do Espírito Santo. Mas principalmente paz no coração. Quando você sente uma dessas coisas, ou todas elas juntas, depende muito da sua sensibilidade espiritual, você precisa começar a falar. Escutem, o Espírito Santo não vai te forçar a abrir a sua boca para falar em outras línguas. É você que tem que começar ao você perceber que o Espírito Santo está se movendo sobre você. Foi o que aconteceu com esses 12 homens. Quando eles perceberam o Espírito Santo se movendo sobre eles, eles abriram a boca, eles decidiram abrir e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Então, o Espírito Santo estava profetizando para eles mesmos através da boca deles. Porque eles começaram, eles decidiram. Você precisa começar. E uma vez que você for batizado, você precisa começar a orar em línguas. Essa é a maior dificuldade que a maioria tem e que eu estou tendo em ensinar, porque as pessoas elas ouvem, mas parece que estão bloqueadas. Eu me sinto como Jesus, né? Quando falava para os seus discípulos e os seus discípulos estavam com a mente embotada. Eles não conseguiam compreender. Quando se fala, ora em línguas, a pessoa glória, 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 aleluia, louvado seja Deus, amém, amém, aleluia, santo, santo, santo. O que é isso? Orar em outras línguas é orar no Espírito, não é orar em português com a alma. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14 que a mente fica infrutífera, ou seja, não tem participação da sua mente. Tem participação do Espírito Santo que é aqui, dentro do seu espírito está. Amém? Então as pessoas têm dificuldade de entrar no quarto, de reservar um momento, colocar um fundo musical como esse aqui, e ficar Roshakatarabasuri canture kalamashanture hadase Rokala shekalabasu Romanto rosaramante cantere calabashia enehanda hassan. O Espírito Santo vem e começa a orar com você dentro do seu espírito, shakalabasura badarabassan, e de repente você começa a ter visões igual o apóstolo Pedro teve quando ele estava lá em cima no terraço orando ao meio-dia. Ele estava orando em línguas. Você sabia disso? Os apóstolos todos oravam em línguas. Todos os discípulos, depois que Jesus rogou ao Pai pelo Espírito Santo e seu poder, e ele veio para a terra, o reino de Deus foi devolvido para a terra, todos começaram a orar em línguas. É por isso que você não vê escândalos de pecado na igreja de Jesus. Uma vez que estas estavam fundamentadas na doutrina dos apóstolos e dos profetas, todos estavam instruídos. Você não vê os mesmos pecados lá da antiga aliança e não vê na nova aliança. Você quer viver uma vida santa, justa e piedosa? Ore em línguas. Pray in tongues. Ore em línguas. Amém? Você está pronto? Você quer? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo que ainda não foi? Escreve rapidamente nos comentários. Terminei. Te entreguei os 3 passos básicos. Não é básico, né? Basilar. Crer, ser ministrado e começar a falar. A partir do momento que sentiu o Espírito Santo se movendo sobre o seu corpo. Amém? Comentem aí, por favor. Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo quer ser agora. Só agora. Por favor. No nome de Jesus. Comentem aí. Rápido, por favor. Obrigado, Jesus. Te dou todo o louvor. Te dou toda a glória. Obrigado pela graça de poder ensinar. Ensinar com graça, ensinar com poder. Com revelação da tua palavra. Como o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1. Eu, quando fui a vocês, não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria de homens, mas em demonstração da pessoa do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não esteja fundamentada em homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há ninguém que queira ser
batizado com o Espírito Santo? Então, só vou orar para deixar gravado para aqueles que querem, que irão querer após assistirem, né? Ou então enquanto assistem gravado, no nome do Senhor Jesus. Alguém que quer ser renovado, quer receber variedade de línguas, outras línguas, né? Que querem desenvolver mais este dom, que já foram batizados com o Espírito Santo, comentem aí, por favor. Eu preciso que você comente, amém? Que você diga, pelo menos sinalize para mim, em nome de Jesus. Isso é decreto. Uma vez que você faz isso, você está dizendo para todo mundo espiritual, para o reino de Deus, que você quer, que você crê. Então, dê o seu passo de fé nessa hora, no nome de Jesus. 1h30 de live, só mais 5 minutinhos e já encerro no nome de Jesus. Então, comentem por gentileza. Você que quer ser renovado, você que quer ser batizado agora, no nome de Jesus. Lá no YouTube nós temos testemunhos, né? Tem um querido, esqueci de onde ele é, eu creio que é do sudeste da nossa nação. Um jovem, né? Sempre quis ser batizado com o Espírito Santo, não conhecia, não sabia como. E olha que ele buscava. E ali eu, através de uma chamada no Meet, isso foi em 2022, se eu não me engano, ministrei ele. Nossa, o jovem desatou. E hoje está voando no reino de Deus, está crescendo cada dia mais, né? Um pregador da palavra maravilhoso. Então, querido, a tua vida é transformada a partir deste momento, no nome de Jesus. Bom, esperei o suficiente, ninguém comentou nada. Vou deixar gravado aqui uma ministração no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você que vai assistir gravado, tá? Estou deixando essa gravação para você, no nome de Jesus. Os 3 passos básicos, vamos colocar em prática agora? 3 passos básicos. O primeiro é crer. Você crê em Jesus Cristo, em sua obra? Você já confessou Jesus como seu único Senhor? Então você recebeu a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Você já passou pelo primeiro batismo, que é o batismo no Espírito, quando o Espírito Santo veio habitar dentro do seu Espírito. Agora, você está apto a receber o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, quando ocorre o revestimento de poder. Para isso, você precisa ser ministrado por um discípulo de Jesus. Então eu estou aqui, um discípulo de Jesus, um aprendiz que já foi batizado com o Espírito Santo, que ora continuamente em outras línguas e profetiza. Amém? No nome de Jesus. Estou aqui para te ministrar. Então eu vou começar a ministrar você agora. Uma ministração simples, tá? Não espere algo mirabolante não, porque o reino de Deus é simples, porém poderoso. Tudo bem? Então, uma vez que eu começar a ministrar e você sentir o Espírito Santo se movendo sobre ti ou dentro de você, principalmente sobre, você tem que começar a abrir a boca para liberar a linguagem que o Senhor acabou de te dar. Essa é uma promessa para você, os teus filhos, tuas filhas, para todos aqueles que o Pai chamar. Uma vez que você veio a Cristo, foi porque o Pai te chamou. Amém? Somente vem a Cristo aqueles que o Pai chama, por meio do seu Espírito, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então vou começar a ministrar agora. E eu peço que você siga essas instruções básicas, no nome de Jesus. Se você está assistindo gravado, depois você comente no vídeo. Olha, eu fui batizado assistindo o vídeo. Eu fui batizada. Por que isso é importante? Para que eu saiba realmente que o propósito foi alcançado, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? E também para que eu saiba que você é um guerreiro, uma guerreira que ama Jesus, ama a palavra de Deus, para ter suportado 1h30 de live para ser batizado aqui no finalzinho. Meu Deus, tem que ser realmente alguém faminto e desesperado. E são estes que o Pai está procurando. A gente Nutella não, que 10 minutinhos de palavra já fica, ai, tô com sono, ai, é pesado demais. Não, o reino de Deus é para pessoas violentas. Somente ousados é que se apoderam dele, que entram nele, que vivem o sobrenatural naturalmente, desde aqui na terra como é nos céus, no nome de Jesus. Feche seus olhos, estenda suas mãos assim, ó, feche seus olhos assim, ó. Não fica assim não, tá? Fica assim, ó, como se estivesse dormindo, tá bom? Relaxado, descansa a tua alma. Não precisa orar comigo. Fica, ó, caladinho, caladinha. Só recebe. Não é a hora de você pedir, não é a hora de você, ficar
disputando em oração comigo. Não, só recebe, é a hora de você receber. Lembra Jesus? Ele se submeteu a João. Se submeta neste momento à autoridade que Deus colocou na minha vida. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz claramente que nenhum pai, quando o filho pede pão, dá uma pedra. Nenhum pai, quando o filho pede um peixe, dá uma serpente ou um escorpião. Se os pais terrenos, mesmo sendo maus em seus corações, dão coisas boas para os seus filhos, dirá o Senhor, Pai, que é bom, que é perfeito. Não dará do seu espírito, tanto da pessoa como do poder, àqueles que lhe pedirem? Eis aí este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, esta criança, Senhor, que quer, que anseia, que deseja pela promessa do Senhor. Pai, eu não posso impor as minhas mãos fisicamente, mas o teu poder, que é ilimitado, passa por essa transmissão agora, ó Espírito Santo. Toca-os agora. Eu peço, precioso amigo. Eu chamo sobre este homem, sobre esta mulher, esta moça, este rapaz, esta criança, este idoso, esta idosa, porque não tem idade, não tem limite, a promessa é para todos. Eu chamo a promessa do Senhor. O revestimento de poder. Estes precisam para viverem a vida no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito. Chega de ser guiado pela carne. Está na hora de você começar a andar no Espírito. E quem anda no Espírito jamais satisfaz os desejos da carne. Em nome de Jesus, seja agora batizado, batizada com o Espírito Santo. 1, 2, 3. Como Jesus soprou, assim sopro. Recebe do poder do Espírito Santo de Deus. Eu sinto o Senhor se movendo sobre você agora. Comece agora, os olhos fechadinhos mesmo. Comece agora a liberar. Recebe, você que quer variedades. Recebe variedades agora. Em nome de Jesus. Agora comece a falar. Comece a falar agora, no nome de Jesus. Comece, abra sua boca e comece a desatar agora. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu vou te dar uma ajuda agora no nome de Jesus. Você que nunca orou, você que nunca liberou línguas. Você que nunca orou nesse idioma maravilhoso, o idioma do reino. Eu vou começar a orar. Você ouve, ouça e abra sua boca. Tente, só tente me imitar. Não deixe Satanás. Essa é a maior guerra na mente. Onde Satanás começa a enviar seta, dizendo, olha, você não está falando nada com nada, você não está entendendo nada. Ei, quem ora no Espírito, ora a vontade de Deus. Nem o diabo entende. Quem entende é Deus. É o Espírito de Deus que está dentro de você e Deus que está nos céus, assentado em seu alto e sublime trono. Então continue no nome de Jesus. Tente me imitar. Você vai ver que a sua linguagem é a sua linguagem, a minha linguagem é a minha linguagem. Foi isso que o apóstolo Ronaldo Drogovic me ensinou. E isso desatou as línguas espirituais na minha vida, no meu espírito. E desde então nunca mais fui mesmo. E a cada dia mais eu tenho sido consumido pelo fogo do Espírito Santo. A minha culpa tem sido removida, como foi removida do profeta Isaías, quando ele viu ao Senhor. Comece agora. 3, 2, 1. Rakalabassora cantarabalabachante cantere calamanase que de cadarabasanta. Rochantore calamanto recalamache que derivada rabasu que derivante rabase que de cantarabala siri cantarababasso. Romancho que se alava lava suri cantore calamanasso. Rocha cataracadarabalababa. Continue agora em nome de Jesus. Ricatarabatori catarabalabachante recantarabalabasante. Fale mais alto de modo que você se ouça. Racaparasha cantore calamandoce. Ricantere candasse que terevandasso. Cantore calabachante recalabadácia.
Observe agora que a sua linguagem é a sua e a minha é a minha. Por mais que você tente, você não consegue me imitar, porque não é no cérebro, é no espírito. Continue, 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 em nome de Jesus. Continue agora, continue agora. Deixa fluir o rio de águas vivas de dentro de você. Quem crê em mim, disse Jesus em João 7, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa fluir agora. Apachantará calamanda, alabasantere cantarabalácia. Ricovenasso que de cantore calamanto. Rocha catarabalabasantere cantarabasai. Você está sentindo mais. Está vindo, está fluindo, está fluindo. Apóstolo, eu estou repetindo as mesmas coisas. Não se preocupe. Por mais que você repita as mesmas coisas, você que foi batizado agora, essa mesma repetição está falando diversas coisas no mundo espiritual. São diversos códigos espirituais. Continue, continue, continue. Agora, você que está sendo renovado, libere suas línguas agora. Perceba que elas mudaram. Novos segredos e mistérios do Senhor estão sendo liberados ao teu espírito agora. Xantaracalabassante, erecadarabassat, rachacatarabalabasante, erevalasicatalabadas, roxantore calabassante, erecalabalas. Meu Deus do céu, continue, você está profetizando em línguas sobre a tua própria vida. E o teu espírito está te edificando. O teu espírito está sendo edificado agora por meio do Espírito Santo de Deus. Mas, rachacatarabalabasante, erecadarabassat, roxacantarabalabasori, andalamacheque, derecantarabassante, erecalabas. Rababacheque dele cantará a oh, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Continue, continue, continue. Mais Espírito Santo de Deus. Mais. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Santo é o nome do Senhor. Esta é a promessa para os filhos. Para os que estão perto. Para os que estão longe. Para todos quanto o Senhor tem chamado. Shakatakatarabasura katarabas. Eu sinto o fogo de Deus. Eu sinto o fogo de Deus. Mais. Aleluia. Continue, continue. Tem alguém ali, ó, na outra casa, orando em línguas. Acabou de ser renovado. É o evangelista? Oh, glória. Mais, evangelista, eu tô te ouvindo daqui da minha casa. Recaladarabaçuque anaya sora cantarabalabasai. Santo, 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 santo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, foi muito bom estar convosco. Oh, glória, o homem tá orando é forte ali, ó. Como começar a orar e como parar? Talvez você tenha essa dúvida. É aqui, ó, intenção do coração. Você decide começar. Você decide parar. Amém? Decisão. Tudo flui a partir da intenção do coração. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Até a próxima live. Que Deus te abençoe. Continue aí nessa presença gloriosa que foi gerada a partir deste ambiente de glória. Tá? Que eu vou lá, no nome de Jesus. Eu vou ali visitar o evangelista. De repente eu abro uma live rapidinho só para você ver o renovo que houve na vida dele. Quem crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus te abençoe. Amo vocês e até logo.